Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Para o corpo doente, é necessário o médico. Para a alma, o amigo. A palavra afetuosa sabe curar a dor. Não sem propósito, eu trouxe essa citação hoje, tendo em vista que comemoramos o Dia do Médico e da Médica. Quero desejar a esses profissionais valorosos e valorosas que se dedicam a cuidar de vidas a minha homenagem aos meus queridos amigos e amigas médicos, que vocês continuem sendo fiéis à vocação que vocês receberam. Estou passando por aqui para ler mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje nós leremos o capítulo 7. E conforme eu avisei ou informei no encontro de ontem do nosso canal no Ebões, o Curta Palavra vai dar uma encurtada. Nós, a partir de hoje, teremos o Curta Palavra de terça a quinta. Terça, quarta e quinta. Uma mudança na minha agenda semanal tem deixado algumas dificuldades para estar nesse horário da sexta-feira com vocês. Então, melhor do que ficar sempre dando satisfações, desculpas, é melhor a gente fazer aquilo que a gente pode dar conta. Então, a partir de hoje, o nosso Curta Palavra, sempre terça, quarta e quinta. E quando a gente tiver condições, a gente faz alguma intervenção no canal às sextas. As outras programações do canal seguem normais, tá bom? Vamos ler juntos o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Aprender sem pensar é esforço vão. Pensar sem nada aprender é nocivo. Espero que você esteja em paz e com saúde. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa.
Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhes disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. A seguir, saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. É atribuída a Charles Swindoll, um escritor americano, pastor, que diz: a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Capítulo 7 trata dessas questões, de como há confusão entre o que é tradição e o tradicionalismo. Aqui, Jesus é questionado porque algumas das tradições não estavam sendo cumpridas. Vejam que elementos
daquela religiosidade do tempo de Jesus, do que eram os ritos cerimoniais, tinham também uma relação com o que para nós hoje são questões de higiene. Mas para além da higiene, estava vinculado aqui também um aspecto de cerimônias rituais que faziam com que as pessoas fossem puras ou impuras. E é nesse debate do que é puro e impuro que Jesus vai dizer que o que sai do homem é aquilo que torna o homem impuro e não o que entra no homem. Então veja que o debate aqui, a discussão aqui está para além das questões de higiene ou do cerimonial, mas Jesus está indo para aquilo que é mais profundo. Porque quando estamos muito arraigados no nosso tradicionalismo, as questões que são mais importantes, elas são atropeladas. E Jesus disse, olha, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Se a gente fosse olhar nos termos modernos, a gente sabe que existem coisas que a gente pode comer, ingerir, né? Mesmo que não pensando aqui nos rigores daqueles alimentos que eram utilizados ou não por aqueles grupos, se a gente não tiver a higiene adequada, a gente pode ficar impuro por conta disso. Mas a questão aqui é dessa impureza ritual. É disso que Jesus está falando. E Jesus está afirmando que o que sai do homem é isso que torna o homem impuro. No debate de ser puro ou impuro, ele diz que o que sai do homem é o que torna o homem impuro. Então, e o que é que sai do homem? Os pensamentos do coração, das imoralidades, dos roubos, dos homicídios, das traições, das maldades, da inveja, da calúnia. Esses males que precisam ser tratados e que precisam ser expurgados, e são males que vêm de dentro. E esses males que vêm de dentro que precisam ser sarados. Nesse dia que a gente faz alusão aqui às curas necessárias. A cura, de fato, ela precisa acontecer de dentro. É por isso que a tradição é fé viva de quem já morreu. Por isso nos revitaliza hoje. Mas o tradicionalismo é fé morta daqueles que simplesmente cumprem ritos, mas o seu interior precisa de mudanças substanciais. E aqui segue Jesus, na prática, mostrando como lidar com o que é puro, o que é impuro, e ensinando, e por que não dizer, como homem também aprendendo, porque quando ele sai daquele lugar, ele vai para uma região considerada impura para os judeus, né? Aos arredores de Tiro e de Sidom, e entra numa casa. E nessa casa, o texto diz que ele ouviu falar de certa mulher cuja filha estava com espírito imundo. Então perceba, essa filha que estava com espírito imundo tornava toda a casa imunda. E já era imunda do ponto de vista da observação dos judeus em relação a quem estava naquela região. Então Jesus, e a gente viu isso naquela relação da cura dele do leproso, novamente dando um passo em direção às pessoas, considerando que aquilo que ele tem é maior do que as convenções sociais e religiosas podem dizer. Só o fato de Jesus entrar na casa daquela mulher o tornava impuro também. E a mulher era grega, cirofenícia de origem, mas rogava a Jesus. Ela foi a pessoa certa. E Jesus usa uma expressão que, no primeiro momento aqui, causa espanto. No versículo 27, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Aqui existem alguns dados de que naquela cultura o pão era também utilizado como no suporte ali alimentar para a limpeza das mãos.
E quando as mãos eram limpas por conta de algum alimento que era manuseado, os farelos caíam embaixo da mesa e assim aquilo também era não apenas um resto, mas um resto, essas migalhas eram imundas, ou seja, torna também impuro quem consome aquelas migalhas. E aquela mulher diz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se rebaixa àquela dimensão, expondo de maneira radical a sua impureza, mas entende que mesmo na sua condição, ela merecia atenção. E Jesus disse, por causa desta resposta, você pode ir. A sua filha não está mais imunda, nem a casa imunda. O demônio já saiu da sua filha. Jesus encontra a filha deitada na cama. E de fato o demônio já tinha deixado. Jesus segue naquela região de Tiro, Sidom, até o mar da Galileia, a região de Decápolis. E novamente vem uma pessoa que precisa de cuidados. Era alguém que, por não ouvir, mal podia falar. Ao levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, cuspiu e tocou na língua do homem e deu uma ordem: Efatá, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar. E Jesus pode fazer isso. Efatá, abra-se. Efatá, veja, ouça, fale. Essa liberdade que o Evangelho produz, uma liberdade de cura plena. Escreva nos comentários as suas impressões desse capítulo 7. Quais os versículos chamaram mais a sua atenção? Escreva aqui nos comentários. Eu quero dedicar para você hoje, nesse espírito de cura e dos que curam e dos que precisam de cura, uma canção interpretada pelo Leonardo Gonçalves, cujo título é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Na parte superior do vídeo vai aparecer um link, um card. Você pode clicar nesse card, ouvir a música e ser edificado por ela. Mas na descrição do vídeo eu coloco também um link para que você possa acessar, e além desse link você tem uma série de informações do nosso canal Teologia Hoje. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, compartilhe esse link com seus amigos e familiares, faça parte dessa rede que é o Teologia Hoje. Aos meus amigos e amigas, médicos e médicas, feliz Dia do Médico. E que você tenha um dia muitíssimo abençoado. Que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. É a minha oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Feliz terça-feira.